bem-vindos a mais um Webcast. Eu sou a Duda Freitas e esse é o terceiro episódio da nossa temporada em obras, em que a gente tá trazendo nossos líderes de tribo aqui na nossa igreja pra bater um papo. E hoje nós estamos com os líderes da tribo Break aqui, E aí? Luiz Oi, Arthur gente. e Bia. Gente, um prazer receber vocês aqui. Prazer todo Prazer, nosso. nosso. Eles são líderes da nossa galera de 15 a 17 anos. E pra começar, falem um pouquinho de vocês. Como você já falou, eu me chamo Luiz Arthur. Normalmente a galera já me conhece como Natal, Natalino. E é até um ponto pra ser conversado isso depois, né? Mas não tem nada a ver com meu nome, não é sobrenome, não tem nada a ver. É só um apelido mesmo. Eu tenho 21 anos, faço parte da nossa igreja aqui há aproximadamente 6 anos. Repartido, mais 6 anos. E é isso, agora estamos à frente aí dessa tribo Break e vamos quebrar tudo, né? Eu me chamo Ana Beatriz, todo mundo me conhece como Bia, né? Eu tenho 22 anos e eu faço parte da igreja, eu acho que faz uns 7 anos. Liderava os Descidas Fervorosas há 5 anos, 5 anos e um Muito tempo. pouquinho. Caramba. Deixei a liderança ano passado pra gente viver a supervisão, pertencer. Uou. E agora estamos liderando a tribo Break. Que Somente. legal, gente. Falem um pouquinho da tribo de vocês, o que vocês trazem como visão e que característica principal a galera de vocês carrega. É até interessante isso, porque já para explicar um pouquinho da visão, quando a gente começou a pensar, caramba, Bia e Natal, vocês são uma dupla, vamos pensar numa visão, vamos pensar numa tribo. Caramba, isso foi loucura, tá? Porque Falar vocês pra são você. muito diferentes também, né? Eu não diria tanto isso não. De jeito a gente é muito diferente. Natal é bem mais agitado Tá. e eu sou mais, tipo... Oi, É bem gente. calminha. E tipo, a gente começou a pensar, caramba, primeiro, qual vai ser o nome? Foi uma luta. Sim. Foi tipo assim, vários nomes e nenhum dava certo, nenhum encaixava, nenhum realmente... A gente sentia alguma coisa diferente, né? Uhum. O senhor ele não tava falando... Ele não dava aquele... É esse. É isso aqui. É esse aqui. Aham. O E que aí? foi até muito diferente da nossa Isso. supervisão, né? Porque na nossa supervisão do ano passado, a gente já sabia o nome, tipo assim... Foi muito cara. fácil. Foi muito fácil, Tipo, foi de cara. E com isso, muita dúvida, a gente passando, tipo assim, o final do ano inteiro pensando nisso. E aí surgiu essa ideia de break, de quebrar. E aí o Senhor ministrou muito forte isso no nosso coração, porque a gente vê muito que hoje, principalmente a galera mais velha costuma falar, pô, essa geração tá perdida. Pô, essa geração já não é mais a mesma de antigamente. Hoje os jovens não querem mais saber de nada. Hoje os jovens são muito alienados. Uhum. E isso tocou muito forte no nosso coração. E aí surgiu essa ideia, né, do break, de quebrar, de romper, de fato, né? E aí, enquanto eu tava vendo algumas passagens, né, Deus tocou muito forte no meu coração sobre Miqueias. E principalmente também porque é um livro da Bíblia que normalmente a galera não dá Esquece muito um pouco. valor. A gente vê que é um Sim. profeta menor. Aham. E aí, pronto, você te perguntar quem é Abacuque, quem é Naum, a galera fica, oi? Esse É. cara tá na Bíblia? E aí poxa, é um versículo tão incomum, um livro tão incomum assim, né? E aí Deus ele falou muito forte porque no contexto ali de Miqueias, é muito interessante a gente analisar o contexto, porque o povo de Israel naquela época, eles estavam passando por um cenário, um contexto de guerra, Uhum. tanto dentro do próprio povo de Israel, quanto por fora. Eles estavam sempre sendo cercados pelos exércitos inimigos. E aí o profeta Miqueias ele traz uma comparação como se o povo de Israel fosse como se fosse ovelhas em uma aprisco, presas. Uhum. E aí o Senhor chega e ele não apenas abre uma porta, mas ele rompe, ele quebra. E aí isso traz muita ideia de quebrar vícios, de quebrar pecados, de muitas vezes essa geração ela costuma muito absorver o que as pessoas falam, por exemplo, uma fofoca ali, uma fofoca aqui. Então, quando a gente pensou nisso, Deus ele trouxe isso muito forte no nosso coração. Então, é sobre quebrar mesmo, quebrar vícios, quebrar barreiras. Muito bom. E tem até um livro que eu li há uns anos atrás. Acho que o nome é Banalidade do Mal, que é de Hannah Arendt. Acho que o nome dela é assim. Que ele basicamente, como o nome do livro já fala, né, ele traz muita ideia de você banalizar o mal. Então é você tornar comum aquilo que é errado. Sim. E muitas vezes a gente vê isso na nossa própria geração. Então a ideia do break é justamente sobre isso. É a gente não permitir que o mundo ele dite o nosso caminho. Muito bom.
mas é realmente a gente seguir a vontade de Deus, né? Então é basicamente isso, em resumo. Muito bom. Quando a gente pensou no nome Break, né, eu lembro que isso falou muito forte ao meu coração, porque eu vejo que a nossa geração hoje em dia é uma geração que ela é muito presa a Sim, vícios, a padrões. E quando eu penso na palavra romper, eu penso em duas palavras consequentemente, né. A primeira é sobre posicionamento, total. porque quando a gente rompe algo, a gente precisa se posicionar diante disso. E a segunda é algo que fala até no nosso versículo, que é Miqueias 12:13, que fala que o Senhor vai adiante deles, porque só assim eles conseguirão romper e teoricamente quebrar as barreiras, né. E quando a gente fala sobre isso, né, a gente entende que é sobre uma dependência realmente no Senhor, que não tem como a gente romper algo se a gente não for dependente Total. nele, Muito bom. sabe. E eu vejo que é algo que a gente precisa trazer muito para nossa geração, porque eu vejo que é uma geração que ela não é posicionada, que ela é refém de pecados diários, assim, pecados que muitas vezes eles passam, vamos dizer assim, despercebidos, né. Que, Sim. sei lá, tem um adolescente numa rodinha de amigos, é só uma A ideia de fofoquinha. Aham. banalizar, né? De se tornar comum. Exatamente. Então, falou muito forte ao meu coração, tanto que eu falei: "Natal tem que ser esse nome, tem que ser esse nome", e terminou que a gente bateu, né. E pra mim, até hoje é um nome que impacta muito, sabe, tipo, a Sim. ideia do rompimento. É um nome que choca, Exatamente, assim, é forte. chegando. Muito bom. E aí quando vocês falam disso de romper, não é algo só teórico, claro, existe uma prática nisso. E o que que vocês percebem que é esse rompimento na prática da realidade que vocês lideram? A galera tem 15 a 17 anos, o que que vocês percebem que essa galera, nessa fase, precisa na prática romper? Tipo assim, nesse sentido, onde a galera na prática, a gente vê muito como o Kibia falou. Então, nesse sentido de, como é que eu posso falar? De não permitir que o mundo ele dite o nosso caminho. Exato. Não permitir fofocas ditem a nossa identidade. Porque a gente Sim. já tem uma identidade firmada em Cristo, né? Nós somos filhos amados e filhos escolhidos. E muitas vezes a gente vê um adolescente sem rumo e perdido. Uhum. Então acredito que quando ele tem essa virada de chave, quando ele permite que de fato o Espírito Santo ele, assim como foi até um livro que Joãozinho ele me emprestou, que é sobre patrola de Deus, é o nome do livro, Patrola de Deus. E aí o que essa patrola é o Espírito Santo, quando você permite que ele entre, ele devasta tudo. Ele passa por cima de tudo. Então ele quebra tudo e faz novo. Sabe? Nossa. Então acho que quando o jovem ele tem essa virada de chave, ele permite que o Espírito Santo ele haja, aí é completamente diferente. Aí ele começa a se posicionar mais. Sim. Ele começa a entender que, pô, essa é a minha identidade. Eu sou filho amado, sou filho escolhido. Então eu não posso permitir que os padrões do mundo me aflijam, né? Me Muito atinjam, bom. né? Então, acredito que é isso. Eu vejo realmente como um esvaziamento do próprio eu, sabe. É impossível a gente conhecer o Senhor e não ser cheio dele, e Uhum. automaticamente isso transbordar em outras pessoas, e isso nos transformar de dentro para fora. Total. Então, quando a gente é transformado, a nossa forma de falar é diferente, o jeito Total. de andar é diferente, o nosso jeito de se vestir, até o nosso ciclo de amizade se torna diferente. Então isso traz a ideia do posicionamento também, né. Uhum. E eu acho que uma coisa muito bonita do evangelho é como o Senhor ele usa as nossas características a favor do evangelho, quando você permite. Então, por exemplo, Pedro, ele era um cara que ele falava muito forte, ele tinha uma voz muito forte, e aquilo se manifestava com ira, com raiva, antes dele conhecer a Cristo. E aí, quando ele conhece a Cristo, Cristo usa aquilo ali para pregar o evangelho dele. Total. Então, ele pega um traço que era característico de Pedro e converte para a glória dele. E eu acho que nessa geração, para esses adolescentes, algo muito comum deles é a intensidade. Sim. Eles são extremamente intensos em Verdade. tudo, em absolutamente tudo. Eles vivem por completo e, assim, se derramam. E essa mesma característica ela é revertida para Cristo no sentido de amar a Cristo. Eles têm uma intensa capacidade de amar a Cristo com tudo que eles têm. Sim. Então, tipo, pô, quando eu tinha 15 anos, eu passava o meu dia na igreja. Literalmente, eu chegava aqui às 8 e eu saía daqui às 20 horas. Juro, eu passava 12 horas, era mais que o CLT. Mas Caramba. e eu amava aquilo ali me forjou e eu acho que isso é muito importante pra essa geração. Sim. Você aproveitar esse momento em que você vive com muita intensidade pra amar a Cristo intensamente, né? E aí você também saber direcionar essa sua intensidade, né? Sim. Muitas vezes a gente vê a geração de hoje intencionada da forma incorreta, né? Então,
Acho que a nossa visão, ela traz muito disso, de trazer uma nova perspectiva, Uhum. uma nova ideia, assim, de modo de viver, né? De estilo de vida. Então, E eu vejo que essa intensidade da adolescência em si é algo que não para só nela. Tipo, eu lembro que quando eu era adolescente, eu cheguei aqui na igreja, como você falou, eu Uhum. amava isso aqui. Não que eu não ame, né? Eu continuo amando. Sim. importante, Mas, né? mas era algo assim, de estar dia. Você só queria saber Exatamente, eu disso. só queria estar aqui. E é algo que não para em você. Eu lembro da minha mãe falando: "Meu Deus, mas o que é que tem tanto nessa igreja que tu só quer viver lá?". Então eu acho isso muito massa do adolescente, porque quando ele ama de verdade, ele não ama só 10%. Sim. Ele quer estar lá, ele quer ver a parada, ele compra todas Verdade. as ideias, e isso é algo muito legal. E é um ensinamento pra gente, né? Porque acaba que Sim, quando a com gente vai ficando mais certeza. velho, obviamente o nosso amor pelo Senhor, ele é o Ele mesmo, mas permanece o ele mesmo. se manifesta de formas Sim, diferentes. Mas é lembrar a gente que a gente precisa continuar amando com intensidade, de forma completa, Sim. tudo que a gente verdade, faz pro Senhor e É. toda a nossa caminhada verdade. com Ele. Mas aí o que que vocês percebem que pra galera é mais difícil? O que que impede eles de romperem? Tipo, tá, eles precisam romper com a fofoca, eles precisam romper com vícios, com hábitos errados, com pequenas corrupções do dia a dia, mas por que não rompem? O que que impede eles disso? Eu vejo que boa parte disso é a falta de constância no Senhor. Porque como eu falei um pouquinho atrás, né, quando a gente conhece o Senhor de verdade, é impossível a gente permanecer da mesma forma, Verdade. Sim. sabe. Então eu vejo que muitas vezes é a falta realmente de constância, porque quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente quer estar perto dele, mais a gente transborda dele. Sim. Sim, total. E até falando sobre isso, é muito interessante também a gente contextualizar, né, até o meio onde os jovens estão inseridos hoje em dia. Verdade. Então, onde a gente vê que os jovens eles são muito fácil de influenciar, né? Então é muito fácil eles serem corrompidos pelo mundo, é muito fácil uma roda de amigos na escola, é muito fácil uma roda de amigos na faculdade, é realmente desvincular eles, desviar eles. Então, quando de fato o Espírito Santo ele transforma, ele está ali acompanhando ele, aí o Espírito Santo já dá uma incomodadazinha, né? Aquela incomodada, aquele sentimentozinho de culpa, que a gente, caramba, tem alguma coisa estranha aqui, Uhum. tem algo, coisa rolando. Eu não deveria estar Eu aqui, não né? É. deveria estar aqui, eu não deveria estar conversando sobre esse tipo de coisa. Aham, E aí eu acho que nessa virada de chave que muda completamente. sim. Mas vocês acham que, assim, é uma geração que ela é extremamente influenciada pelas redes sociais, né? Sim, E nas redes sociais, até mesmo o cristianismo virou marketing e virou motivo de conteúdo. sim. Vocês acham que até mesmo o romper e deixar velhos hábitos acabou se tornando romantizado nas redes sociais? E essa galera acaba olhando com os olhos diferentes isso? Por conta das redes sociais, da influência do que eles veem lá? É porque é muito fácil, por exemplo, um dos problemas também é porque os jovens, eles tudo que eles veem na internet, eles absorvem, Querem replicar, querem né? replicar. É uma tendência. Então, para que a gente possa de fato, caramba, vai por esse caminho, não assiste esse tipo de coisa, é mais complicado. Mas quando a pessoa ela tem um direcionamento de fato de um líder, de um pastor, aí de fato ela tem outra visão, né? Ela tem outra perspectiva. Mas o coração do jovem acho que é muito, como é que eu posso falar? Influenciável. É muito fácil de mexer. É Aham. muito fácil pegar no coração de alguém, é muito fácil mexer com a mente de alguém, né? Então, É. Eu vejo também que se não houver discipulado, eles não conseguem, não é que eles não conseguem caminhar junto, mas eles ficam perdidos, sabe? Porque na Uhum. internet é muito fácil a gente ver um texto no Instagram falando palavras bonitas, mas e na prática? E Sim. quando eu tô sozinha, será que eu vou conseguir? E quando a gente tem uma pessoa encorajando a gente, chegando junto, é muito diferente, sabe? É como se fosse uma porta se abrindo. Sim. total. Tipo assim, não menosprezando, obviamente, os pastores e os influenciadores cristãos, porque é de fato muito importante. Sim, muito Mas importante. não substitui. É, não Sim, Não não substitui o substitui. substitui. caminhar junto, porque o pastor da internet, que você vê ali um Reels de 1 minuto e meio, ele não te vê no culto. Ele não te vê na escola fazendo algo Ele não te errado. acompanha, né? Ele não te acompanha, ele não sabe a realidade da tua casa, ele não sabe a realidade da tua família. Não dá pra gente negociar o discipulado. Não dá pra gente negociar Exatamente. uma liderança que de fato caminha com você, que vai estar ali com você toda semana, constantemente, lendo um livro com você, fazendo um devocional com você. Devocional. Isso é inegociável. Sim, Não tem Verdade. como a gente trocar. Consumam conteúdos, obviamente, cristãos, a gente precisa sim, se alimentar. Existe muita gente muito boa pra gente consumir. sim. Mas a gente não pode desvalorizar os nossos líderes locais. Acho que a Exatamente. gente começa a ver, caramba,
eu vou assistir esse pastor aqui muito incrível, vamos dizer, um pastor que eu gosto, Luciano Subirá. Bom. Amo o Luciano Subirá. Acho ele incrível. Mas não substitui, sabe? Eu não posso desvalorizar o meu pastor local porque eu acho o Luciano Subirá incrível. Porque o meu pastor local também tá aqui. Toda semana fazendo uma pregação nova, derramando algo novo do Senhor. O meu líder local tá ali toda semana fazendo GC comigo e eu preciso amar e valorizar isso. Eu acho que isso é muito importante pra essa galera entender também. Porque quando você tá ali na adolescência, você começa a se empolgar com o evangelho, Sim. você quer consumir tudo, você quer viver tudo, e aí você começa a ter opinião demais sobre tudo. É. Você Perigo. começa a achar que você sabe de tudo. Perigo grande. É um grande perigo, passei por isso. A gente Você tem que quebrar isso aí. você começa a achar que você sabe de todas as coisas, não porque eu vi o Luciano Sobral falando isso aqui no Instagram. Mas, cara, quem tá aqui é o teu pastor contigo toda semana, Sim. sabe? Você precisa olhar pra isso e valorizar essa pessoa. Cara, vamos tomar um café. Nosso pastor de vinho adora café, né? Café Você e fala, cozinha. vamos ter um tempo de mesa com os vinhos. E é isso. Valorizem o tempo de mesa com seus líderes locais. É. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente valoriza os externos, mas não quem tá dentro. Sim. Total. E eu até vi, eu não vou lembrar onde, mas eu vi num podcast alguém falando, cara, e é muito fácil você valorizar um pastor quando ele vem na sua igreja numa conferência e ele prega uma palavra que provavelmente ele já pregou outras vezes em outros lugares, e é muito bom, é muito incrível, você tá naquela expectativa, mas você não valoriza seu pastor que tem que toda semana criar uma palavra nova ali Sim. e tirar alguma coisa nova pra derramar, você não valoriza isso, mas é difícil também. Sim. Sabe, é difícil você acompanhar a igreja, é difícil você cuidar do financeiro, das vidas, do espiritual. É muita coisa, é muito prato pra equilibrar. E a gente precisa aprender a valorizar isso também, né? A cultura da honra. Né? É a cultura da honra, isso é muito importante. Quando vocês falam disso de romper, vocês já passaram por algo desse tipo? Qual foi a experiência de vocês com o romper? Nossa. Aí. Diga uma marcante, uma história marcante que, caramba, eu acho que isso aqui é algo que essa galera precisa aprender também. Eu acho que foi até no meu momento de conversão, né? Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, quando de fato... Eu nasci, né, em berço cristão, mas eu neguei com todas as minhas forças. Tipo assim, 17 quero! anos. Não quero, não vou. Era tipo assim, minha mãe, Luiz Arthur, você precisa ir pro culto. Eu, não preciso, não quero. Aí era uma briga em casa e tal. E minha mãe lá, né, orando, E toda a orando, tua família percebendo. cristã, né? Toda a minha família Teu cristã. irmão ia pra igreja. Minha família, líder na igreja também. Meu irmão liderava GC, inclusive ele liderou GC aqui já Sim. na época. Até no momento de conversão, né, que eu negava com todas as forças. Eu sou, tipo, eu acredito que eu sou uma pessoa muito crítica. Então, pra eu engolir Uhum. o fato de você ter que ter fé pra depois começar a acreditar, foi outra parada. Então, por exemplo, eu negava muito porque eu não via nada acontecendo e tudo mais. E eu acredito que essa foi a primeira barreira que foi quebrada. Então, para que eu pudesse ter o meu encontro com Jesus. Sim. Então, foi até no acampamento que eu aceitei Jesus. E desde então, eu sempre comecei a pesquisar mais sobre, até buscar mais entender e conversar com meus líderes, até sobre guerras espirituais e tudo mais nesse contexto, porque eu senti que foi travada uma guerra espiritual ali naquele momento, onde eu, de fato, eu estava sendo aprisionado. Eu me sentia preso, porque eu via a galera vivendo realidades completamente diferentes, vivendo coisas assim, o extraordinário mesmo do Senhor, e eu ficava lá, apático, trancado. Eu sentia que tinha alguma coisa me segurando, e eu não sabia o que era. Não tô, o que vocês estão sentindo, gente? Tipo assim, a galera orando e tal, e eu, tipo, só olhei uma meio aberta assim, tipo, tá bom já, né? E, tipo, Louvor longo, né? não acaba não. Mas acho que esse foi a primeira vez que eu senti, tipo, de fato, essa noção de, caramba, algo foi quebrado aqui. A oração da minha mãe fez efeito, sabe? Então, Mães, depois orem por seus filhos. Mães, orem Sim, por seus filhos. verdade. E a minha, acho que era do tipo de, tipo assim, eu tô dormindo e ela com a mão na minha cabeça. Amo! Eu amo esse tipo de mãe. Tipo, não existe isso, Do tá nada ligado? mete um olho de unção na tua testa assim, tu tá Não dormindo. existe, tipo assim, é loucura. Mas acho que esse foi o meu momento mais marcante, assim, Sim. acredito eu. No meu caso, eu vejo muito como a minha conversão real mesmo, sabe? Eu fui criada em berço evangélico desde sempre. E eu lembro que entre a minha, não infância, mas no início da minha adolescência, antes de eu vir aqui para nossa igreja, eu sempre, eu era o tipo de crente que era domingo na igreja, o restante da semana eu não tava, Out. tava Outro indo, canto. sabe? Tava indo. E eu vivia nesse looping infinito, tipo assim, era sempre isso. E eu falava muito pra mim, tipo, meu Deus, como é que eu posso sair disso? Porque eu me via realmente presa. Como é que eu consigo? O que é que eu preciso quebrar realmente?
E eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui muito bem recepcionada, eu fui muito bem cuidada pela minha líder de GC na época. E eu comecei a conhecer Jesus de forma real, sabe? De verdade mesmo. O Jesus que quebra barreiras, o Jesus que transforma, o Jesus que restaura. E ali eu vi a minha vida sendo realmente transformada. E esse loop de tá um pé na igreja, outro pé no mundo, eu me vi sendo liberta realmente, sabe? Amém. Não mais vivendo aquela fase, né, Em cima de do muro. exatamente, em cima do muro. Eu vivia muito em cima do muro e hoje em dia não, eu vejo que eu sou uma outra pessoa, eu realmente fui transformada pelo Senhor. Muito bom. E aí a gente falou muito como esses adolescentes, eles são intensos. E eu acho que essa intensidade, ela pode ser levada pros dois lados. Tanto de forma boa, Sim, vivendo ali muito pro Senhor, sim, claro. quanto de forma ruim, tomando decisões impulsivas e ali meio levadas na emoção. Então, acaba que esse rompimento, ele tem uma linha muito tênue. De você obedecer a Deus, ou você está tomando a decisão errada, usando como desculpa o espiritual. Por exemplo, nossa, eu estou rompendo, me afastando dessas amizades que me fizeram mal. Mas às vezes você só não tá querendo perdoar. Caramba. Sabe? Você está usando o espiritual como uma desculpa pra não romper de fato com certas coisas. Você diz que está rompendo, mas você não está rompendo com o que de fato deveria ser rompido. Então, como é que vocês acham que essa galera reage a isso? E como é que eles podem fugir disso, discernir, de fato, o que é pra ser rompido e o que às vezes não, às vezes um perdão, enfim, outra decisão. Acho que o jovem, de fato, ele só vai ter a plena convicção do que precisa ser rompido, do que não precisa ser rompido, do que precisa ser, de fato, afastado, quebrado, remodelado, a partir do momento que ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Porque o que sustenta um cristão numa jornada com Deus é a sua vida de oração. Então, uma pessoa que ela não tem uma vida de oração, ela não consegue saber o que Deus quer. Sim. Então, e aí que entra também a grande diferença, né, entre você ser crente e você ser discípulo. Forte. 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 Porque, de fato, o crente é aquele que crê. E beleza, até o diabo crê. Sim. Então, o diabo é crente. Mas o discípulo é aquele que segue Jesus, ouve Jesus e vive, de fato, o evangelho, né? O estilo de vida. Então, quando ele tem a plena convicção de que, pô, essa é a voz de Jesus. Eu costumo falar que a gente consegue escutar 3 vozes, né? Que é a voz de Deus, a voz do Espírito, a voz da carne e a voz do inimigo. A gente vai conseguir discernir elas a partir do momento da qual que a gente alimenta mais. Total. Então, a partir do momento que a gente vai mais alimentar a voz do Espírito, e enfraquecer mais a voz da carne, enfraquecer mais as outras vozes, a gente começa a discernir melhor. A gente começa a entender, caramba, Deus ele tá me levando por aqui. Muito bom. Aí ele começa a constranger, até nesse ponto de vista que você deu, né? De tipo, dele querer usar como desculpa. Porque a gente vê que os jovens, eles são sim muito intensos. Mas se essa intensidade ela não for direcionada, se essa intensidade ela não for acompanhada pelos pastores locais, pelos amigos e tudo mais, acaba que ela perde o rumo, Uhum. sabe? Então eu vejo muito dessa forma, né? Que ele só vai de fato saber o que deve ser quebrado, o que deve ser abandonado a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Muito Aí o bom. Espírito Santo que vai dar essa clareza pra ele, né? Para que ele não possa fugir, né? Vou usar como desculpa. Uhum. Eu penso exatamente como Natal. A gente só Alinhamento, né? Certo. só vai conseguir discernir isso conhecendo realmente o coração do Senhor, sabe? Porque é muito fácil a gente se deixar enganar pelo nosso coração, pela nossa vontade. Às vezes é só a nossa vontade e a gente acha que é o Senhor Sim. falando, mas quando a gente realmente conhece a Ele, a gente sabe discernir a voz. O que Sim. o que é a nossa vontade, o que é aquilo que o nosso coração está desejando, do que é o Senhor realmente, o que o Senhor realmente está falando. E é muito, quando você conhece a Deus, você passa a se conhecer também, né? Sim. Então você percebe os espinhos da sua carne. Então você sabe como você é. Sim. Você sabe os seus É pecados. fogo. Você sabe pra onde a sua mente vai. Sim. Então, você sabe exatamente o que você tá fazendo, você só não quer aceitar. Então é sobre também se autoconhecer a partir do momento que você conhece Deus. Quando você vê a Deus, você vê quem você é e o quão sujo você era antes. Sim. Sim. E aí você sabe exatamente pra onde a sua carne quer te levar e para onde de onde você tem que correr. Fazer Não aquele exame, posso. é o exame diário, né? De conduta. Sondar o coração Sondar todos o os coração. dias. A gente precisa É se muito permitir. importante, velho. Muito bom. E aí, ainda falando isso aí da linha tênue, que eu acho um caminho perigoso, eu particularmente, na minha adolescência, de novo, fui uma pessoa muito intensa, vivendo pelo Senhor. E eu percebi que em muitos momentos eu estava quase entrando nesse lugar da bolha gospel, né? Então, tipo, eu vivia tanto e queria zero coisas a ver com o mundo que eu me fechei numa bolinha de igreja.
E isso aí é um perigo. Sim. Porque o Senhor não nos chamou para uma bolha de igreja. Exato. O Senhor não nos chamou para viver nas quatro paredes. Quando Cristo veio, ele não veio instituir um prédio. Total. Ele veio instituir um corpo que caminha vivo pela terra, transformando seus filhos. Então, como é que a gente faz para não cair na bolha gospel? E viver só com os nossos amigos cristãos sabe? Na nossa bolhazinha cristã. Porque ser cristão na bolha é muito fácil. Mas ser Verdade. cristão no mundo é muito difícil. Sim. Acho que a primeira ideia que a gente precisa ter já muito clara no nosso coração é que quando Jesus ele manda o id, ele fala id, é uma ordenança. Então ele não fala, se você quiser, Uhum. se você puder. Não, ele manda a gente ir. Então a gente já entende que a gente não pode ficar parado. Até é interessante, porque o pastor Lucão, ele quando a gente tava até pintando aqui o muro da igreja, ele soltou, né? Uma aqui, tipo assim, que a igreja ela precisa estar nas ruas, né? Então, a gente não pode se fechar. O evangelho não pode parar em nós. É o Sim. que a gente costuma dizer, né? O que acontece no hype, não fica no hype. Uhum. Então, com o acompanhamento certo, com o Espírito Santo ele te conduzindo, acho que tudo já fica mais fácil. Tudo fica muito mais claro na mente do jovem, né? Sim. Eu vejo também saber discernir os lugares que nos cabem, né? Total. Porque Sim. o Senhor não nos chamou para ficar nas quatro paredes, e isso é super real, mas a gente também precisa estar pronto para sair das quatro Sim. paredes. Sim. Porque eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente quer ir para outras pessoas e pregar o evangelho, fazer missões, mas a gente não tá preparado para isso, a gente não tá enraizado realmente na Caramba, o teu desenho ficou muito bom. porta. Caramba! Seco. Caramba! Eu acho- quero outro papel. Eu não tenho outro papel. É isso aí, é isso aí. A gente pode voltar? Não, me perdi, Pra falar não. do início. Viajei. E eu olhei pra cara dele, tipo assim, Caramba, tem até um neon no dela. Poxa. Eita, maçã. Voltando. tá, faz a pergunta de novo, aí eu falo. Eu nem É lembro isso. qual foi a pergunta que eu fiz. Era sobre... Como não cair na bolha cristã, não se fechar no seu mundinho. É até algo interessante, até sobre... Quando a gente fala sobre ciclo de amizades, né? Porque o que me afetava muito em relação a essa parada de bolha e tal, e você entender, caramba, certos ciclos sociais eu preciso evitar ali naquele momento, porque eu não tô preparado o suficiente, né? De você saber defender aquilo que você acredita. Esteja apto a defender a sua fé. Exatamente. Então, tipo, eu chegava eu recém-convertido, eu chegava na roda de amigos, queria falar de Jesus, e a galera no primeiro argumento, opa, Não sei responder isso. vai ficar pra próxima. Nunca cheguei nessa parte. E aí eu começava a me questionar, opa, tem alguma coisa errada. Tem uma Sim. coisa errada. Então, um conselho que eu dou, né, principalmente pra quem faz parte da igreja vem, faça raízes. É importante. Conheça Se a palavra do aprofunde Senhor. na aprofunde. Bíblia. Se aprofundar. Total. E outra coisa, não tente argumentar. Eu acho que uma mania muita gente é tentar estar certo. Eu vou te convencer Mas do que eu acredito. Eu vou inverter os provar pra papéis. você. Exato. Quer inverter os papéis. Eu vou tentar provar pra você que eu tô certo, mas qual a intenção do seu coração em estar certo? Total. É simplesmente pelo seu ego ou é de fato Ganhar uma amando aquela discussão, né? pessoa? É pra ganhar a discussão? Ou é pra amar aquela pessoa e fazer ela conhecer a verdade? Sim, Porque é muito diferente. Se você só quiser ganhar a discussão, você não vai tocar o coração dela. sim. Porque ela vai ver o Verdade. seu ego naquilo. Mas se você amar aquela pessoa, ela vai ver Cristo em você, mesmo Sim. que você não cite o nome de Cristo. É verdade. E isso é a beleza do evangelho. Total. Eu não preciso ir pra missões. Na minha escola eu faço isso. Total. Com a minha conduta eu faço isso, sabe? Vivendo com muito integridade eu faço isso. É realmente exalar a essência do Senhor, sabe? Exato. E eu passei por uma situação, eu era adolescente ainda. Eu lembro que eu tava com uma pessoa e eu ia sair com ela, era uma adulta. Aí eu tava de short, tipo, normal, como um adolescente, né? Nada muito curto, composto. Aí a pessoa olhou pra minha cara e fez: como assim? Tu é evangélico, tu tá de short? Opa! Aí eu fiquei, tipo assim, eu fiquei muito mal, né, na época. Eu era adolescente, né, tipo, acho que eu devia ter, sei lá, 13 anos. Aí eu fiquei, tipo, poxa, realmente, eu errei. Estou em E- pecado. Ai, meu Deus. Sim, e eu lembro, eu não esqueço, tipo assim, isso faz muito tempo que passou, mas eu não esqueço, e eu lembro que as meninas do meu GC, que passaram pelo meu GC, vão saber disso, porque eu já contei isso milhares de vezes no meu GC, porque foi algo que realmente me marcou. Foi sabe aquelas pessoas que ficam entregando panfletinho? Eu não Uhum. sei se é da presbiteriana, mas enfim, ficam Não, também não. entregando panfletinho. Testemunho de Jeová. Eu acho que é mesmo. É?
Eu acho que é. Eu tava na Tancredo. Ele foi muito idiota. Se for, né, engravatado, pode ser um Elder também, né? Eu não lembro exatamente da pessoa, né? Mas eu lembro que eu tava na Tancredo quando isso tudo aconteceu, né? E essa pessoa chegou entregando. Aí ele falou assim pra mim: você tem um brilho diferente. Você é cristã, não é? Aí eu, toda sem jeito, Para né? Tipo com assim, isso. sim. Para, nem parece tanto assim. Aí ele, é porque você exala a essência do Senhor. E eu fiquei tipo assim, caramba, teoricamente, pra pessoa que estava comigo, eu não tava vestida como uma pessoa que é crente. Mas, tipo, não me exaltando, pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas, tipo, a forma como eu me comportava exalava a essência do Senhor. Sim. Total. E isso é muito real para os nossos jovens de hoje em dia. A forma como a gente se comporta vai mostrar muito mais daquilo do que a gente fala. Porque é muito fácil falar, né? Tipo, é muito Sim. fácil eu sentar aqui e falar e falar e falar. Sendo que na prática eu posso não viver isso. E a pessoa vai ficar, tá sendo um pouquinho hipócrita aí, né? Então é muito importante a forma como a gente age realmente. Cuidar da aparência, né? Porque não basta a gente apenas ser cristão, mas a gente também precisa parecer ser. Então é cuidar da nossa imagem, é cuidar do que a gente está mostrando. Porque tem até, foi inclusive até no curso Raízes, a gente usou um vídeo como exemplo, que é do Rolex. Foi feito um experimento social, no qual colocaram um Rolex original, a gente sabe que ele é um relógio muito caro, numa banca de camelô, onde a gente sabe que tem produtos pirateados. Sim. E aí a galera não comprava, pô. Tipo assim, R$50, um relógio que vale, sei lá, mais de 30 mil. Quase um carro. Aham. E a galera não comprava. 40 mil, um carro. Um 50. carro bem daquele jeitinho, né? Vamos, 80 mil. 80 mil, vamos lá. E aí, o produto ele foi colocado num camelô, que o camelô, a imagem dele é associada a produtos pirateados, produtos de fato que não são originais. Então, ninguém comprou. Porque ele não bastava apenas ser valioso, mas ele também precisa aparentar ser valioso. Porque muitas vezes, quando a gente vê uma atitude de uma pessoa que ela não demonstra Cristo, que credibilidade ela passa? Uhum. Sabe? Então é você cuidar também da sua aparência, você cuidar também do seu estilo de vida, né? Do que você mostra pro pessoal, né? Uma pessoa me falou uma vez uma frase que era: eu quero estar tão próxima de Cristo que eu quero sair por aí cheirando como ele. Eu quero carregar o perfume dele, de tão unida Tá a cheirando, achei que Cristo. fosse tipo. Não, Você sair cheirando. não, o velho. meu perfume precisa não, sim. exalar o perfume de Cristo. De tão próxima que eu estou de Cristo. Eu Massa. acho que é isso que a gente precisa carregar como cristão, Sim. né? E muitas vezes eu lembro de uma frase que eu vi, eu não lembro exatamente onde, mas falava que a gente pode ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Não na forma da gente falar, mas na forma da gente agir. E isso mudou totalmente, tipo, a minha. Foi uma virada de chave, realmente, sabe? Porque às vezes a gente acorda já de mau humor. Não fala com ninguém, não dá bom dia pra ninguém. Sendo que, tipo, às vezes na rua um gesto agradável para outra pessoa pode ser um ato de transformação na vida dela, sabe? Amém, muito bom. E vocês estão em contato direto com essa geração sempre. Vocês Sim. veem todo o potencial e a gente não sabe pra quem a gente tá pregando, né? Sim. A gente não sabe o potencial que essas pessoas têm de alcançar outras vidas. A gente às vezes não sabe até onde essa pessoa vai chegar, mas a gente acredita nessas pessoas. E com essa mentalidade, com esse espírito, eu queria que vocês deixassem uma palavra pra essas pessoas. Um conselho confrontador e direcionador pra caminhada delas. Você só vai poder viver o novo de Cristo a partir do momento que você abandona o velho. Então não dá pra gente querer caminhar uma nova jornada com Deus se a gente ainda carrega marcas do antigo homem. Muito bom. Então, a partir do momento que você, de fato, deixa isso pra trás, que você quebra isso, aí sim você vai estar apto a viver o novo de Deus, né? Não há lugar para duas coisas. Você não pode servir a dois senhores, Uhum, sabe? Então, acho que é isso. muito Acho que bom, essa é a ideia, né? muito bom. Se eu pudesse falar algo para nossa geração, é realmente guardem o coração de vocês. Escolham o Senhor dia após dia, porque muitas vezes a gente é consumido pela nossa rotina, mas vale muito a pena a gente escolher o Senhor, vale muito a pena a gente se esvaziar de nós mesmos. Amém. Muito bom, Amém. gente. Foi muito bom receber vocês aqui. Foi um tempo ótimo, foi uma mesa ótima. E eu creio de verdade que vocês estão impactando essa galera. E muita gente vai sair dessa tribo com um legado e uma Amém. marca no Amém, coração, Jesus. amém? Amém. E é isso, gente. Se você está chegando aqui,
Saiba que tem muitos outros podcasts pra você assistir. Nos siga, se inscreva, ative o sino. Em qual rede social você estiver, você nos siga. E acompanhe o Hype Lab, porque tem muito mais vindo por aí. Tchau, tchau!